deputado distrital Daniel de Castro se reuniu com Marcos Duval, indicado pelo Podemos, para compor os trabalhos a nível federal na CPMI do 8 de janeiro. Na conversa, Daniel de Castro detalhou depoimentos já colhidos na CPI do Distrito Federal e indicou caminhos que estão sendo usados por deputados da oposição a Lula durante as sessões na Câmara Legislativa. O senador ressaltou a visão de que Dino, abre aspas, estava ciente do risco de ações hostis e danosas à sede dos três poderes por parte dos manifestantes. Fecha aspas. Eu quero convidar hoje, primeira vez com a gente aqui no Bradock Show, o senador Marcos Duval. Poxa, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Sou fã de vocês, então estou aqui para responder todas as perguntas e mostrar quais são os caminhos que nós vamos seguir, que já seguimos, o que avançamos, o que falta avançar. Nós temos hoje um dia difícil aí, por conta do Dallagnol também, por pertencer do meu partido e ser um movimento simplesmente político. Enfim, aqui em Brasília não é para amadores e toda vez que eu saio do Senado, eu confesso que eu tenho que tomar um banho de descarrego. Imagino como que é a situação, né, senador? Eu quero convidar o André Quito. Eu quero aproveitar a presença do senador Marcos Duval, já agradecer pela participação. Sim. Eu vi que o senhor postou, senador, uma imagem aqui de uma bala de prata no seu Instagram, mais ou menos 2 horas, e o pessoal aqui no chat está perguntando a respeito dela, se o senhor já pode adiantar alguma coisa dessas novas imagens que o senhor pegou. Tá aí, ó. Não, ainda não. Isso daqui eu consegui o acesso hoje, mas tem uma premissa que eu falo que a expectativa da morte é pior do que a morte. Então, eu fiz questão de postar para que o ministro e o presidente possam já ter a ideia aí do que chegou até a mim. Então, são imagens e documentos bem mais, vamos dizer assim, comprometedoras do que aquela do G. Dias no Palácio do Planalto. Então, aquilo ali também eu já tive acesso desde o início, desde o dia 9 de janeiro, já tinha feito ali um diagnóstico de fato quem prevaricou. E muito me incomodou quando a culpa começou a cair para nível do governo distrital, para o secretário distrital de segurança, né, o Anderson, o comandante-geral da PM, e eu trabalho no ramo há muitos anos, tinha certeza absoluta que partiu, né, até então não tinha certeza se foi prevaricação ou imperícia, imprudência dos ministros e do presidente. Então, no dia 9, eu comecei já a perceber que as 3 casas, né, os 3 poderes estarem desguarnecidos em pleno janeiro. E que protesto é esse? Vai protestar para quem em janeiro, na primeira semana de janeiro? Então, quando você vai montando as coisas, você vai percebendo que tem algo errado. E aí, quando eu comecei a cobrar a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, por eu também fazer parte do que a gente chama de SECAI, que é uma comissão de fiscalização das agências de inteligência no país. Então, é como se fosse uma Anvisa na área da saúde. E aí eu comecei, então, a pressionar a ABIN. O diretor até era indicado pelo Lula, já estava indicado pelo Lula, tentou prorrogar, não querer entregar o documento, o relatório. Cada vez mais que ele demorava para entregar o relatório, mais certeza eu tinha da onde eu já tinha tido as minhas conclusões. E quando eu comecei a soltar que isso foi parte dos ministros e com conhecimento do presidente Lula, o PT começou a tirar o nome da CPI, que estava dando início só pelo Senado. Então, eu provoquei aí, em fevereiro, eu fiz um movimento que deixei todo mundo muito doido, todo mundo achando que eu estava até pirado e desnorteado, enfim. Foi um movimento que eu tive que fazer, estratégico, para que eu pudesse ter a imprensa
à minha disposição para eu começar a soltar algumas questões e algumas prevaricações. Graças a Deus deu certo. E lógico, né, que também tem algumas consequências, e já era previsível, porque quando eu disse que o ministro Alexandre de Moraes sabia que eu tive essa reunião com o presidente e o Daniel, que até então era aquela reunião meio sem sentido nenhum, né, de tentar um golpe de Estado, era Daniel tentando convencer, e apesar que isso não configura crime, né, não é crime você juntar um grupo para falar sobre qualquer coisa, mas o fato do ministro Alexandre de Moraes ser o relator e ele sugerir, senador, então vai, escuta e depois me reporta, isso automaticamente ele já deveria se colocar impedido de continuar como relator do ato antidemocrático. E aí, nesse movimento que eu fiz, ele fez um vídeo, muito claramente ele estava transtornado com o vídeo, reconheceu e oficializou que de fato me recebeu, que de fato eu fui lá para falar sobre isso, e que ele tinha pedido para reportar. Isso ele faltou com a verdade. Aí eu fiz questão de, já que a imprensa estava agarrada em mim, querendo pegar informações, e eu estava utilizando, eu falei isso na sexta-feira, obrigado imprensa, porque eu usei todos vocês, nada do que eu disse era verdade, o que é verdade está nos autos, está no depoimento. Mas o ministro deveria ter falado, olha, eu estou agora impedido de ser o relator. Mas, como o sistema não trabalha de forma racional, né, por isso que o Dallagnol hoje caiu, aí eu recebi uma intimação, é porque está impresso, mas eu pedi para mandar para mim pelo computador para mostrar, o Alexandre de Moraes me colocou agora como investigado do ato do dia 8. E é claro que essa intimação dele, eu como investigar, agora eu saí da posição de testemunho e sou investigado, olha só. Primeiro, há erros graves aqui da questão até da Constituição, né? Da minha posição, não é do Marcos como pessoa, que é filho de Humberto de Eliana, pai de Carolina, não, mas é da função da liturgia do cargo de senador da República. Então, ele está atropelando as coisas. Tive uma reunião com a advocacia do Senado para que o Senado possa, então, entrar na minha defesa, e isso vai causar uma ruptura, um problema muito grande entre as duas casas. Então, eu estou sofrendo muita pressão para não fazer isso. Então, assim, aí que vem a questão da solicitação dos brasileiros, da gente fazer um pedido de impeachment. Então, eu estou aqui aberto para explicar para vocês por que tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não consegue, o que é os bastidores do sistema. Eu falo que eu tenho a minha sinceridade, ela vai para o sincericídio. Então, eu sempre me prejudiquei muito, mas eu não sou político de carreira. Eu estou aqui porque achei que eu deveria cumprir minha missão como cidadão brasileiro de entrar para ajudar. Então, estou aqui para isso. Então, pode me perguntar que eu não vou... Nada vai ser escondido. Estou aqui para abrir o que for preciso. Obrigado, senadora. Eu até falo a todos os nossos amigos. Primeiramente, boa noite, Adriles. Tudo bem? Boa noite, Anselmo. Boa noite, senador. Boa noite a todos aí. Mais uma vez aqui. Fala, Adriles. Tudo bom, senador? Tudo. Paulo aí, eu vibro nos vídeos do Paulo. Sou fãzão. Morro de rir. Você traz luz para mim. É a hora que eu consigo dar um sorriso nesse lugar insalubre. O humor é tragédia. Mas eu estou aqui à disposição. Resposta, né? André e Lisandro também podem ficar à vontade, a todos aí, quem quiser fazer pergunta ao senador. E o André agora quer falar com o senador. Desculpa atropelar os participantes, mas é que eu tenho mais uma pergunta para fazer, eu não quero perder essa oportunidade. Senador, o Flávio Dino, parece que ele está muito confiante, está se sentindo a última bolachinha do pacote. Toda vez que ele aparece em público, ele solta os seus chavões, aquelas suas artimanhas retóricas para sempre sair por cima de algum jeito, mesmo quando está errado. Ele realmente tem motivo para estar tão confiante? Não, pelo contrário. Essa atitude dele mostra o tamanho do desconforto dele.
Porque você só reage quando você se sente ameaçado. Então, todas as vezes que ele veio para o Congresso, e aí é um erro grave dos presidentes que presidem, são aliados a ele, né, o governo dele, não nos dá o direito à tréplica. Ou seja, eu pergunto para você, você responde, e aí depois volta para mim para eu questionar a tua resposta. Então, durante essas vindas dele como convidado, a gente não tem o direito da tréplica. Então, a gente pergunta, aí ele responde. Como ele responde sempre na posição de acuado, e é um cara inteligente, ele não é burro para ser juiz federal e tal, mas ele, quando ele tem esse comportamento de querer lacrar, é porque, de fato, ele está acuado. Então, essa leitura eu fiz enquanto ele estava indo para a Câmara dos Deputados e sabia que ele faria isso no Senado. Tanto é que eu fiz questão de botar uma quantidade enorme de documentos na minha frente, né? O pessoal falou até que seria uma barricada contra ele. Mas o ato falho dele, que a gente chama, é quando ele quis dizer, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O microfone meu estava cortado e eu disse, que ato falho, ministro? Acabou de soltar para a gente que vocês estão na posição de vingar contra os brasileiros, ainda mais da direita. E aí ele tentou falar, mas é porque o presidente também sabe, porque eu questionei a questão do presidente Lula saber, ele sabia, de fato. Lula pediu para que mudasse e a comunicação fosse para que os órgãos de segurança não precisaria de reforços, porque seria uma manifestação pacífica, porque ele disse, agora nós vamos aproveitar essa oportunidade para acabar com esses bolsonaristas. Então, tudo isso tem provas, tem documentos, tem tudo. Então, quando eu levei esses documentos e disse para ele, isso daqui vai ser apresentado na CPMI. E aí, quando eu comecei a pergunta, se vocês repararem, ele não teve coragem de olhar nos meus olhos. Ele correu e ficou olhando e falando com o presidente da comissão. Foi quando eu parei e falei, pô, seja pelo menos educado para ouvir a minha pergunta. Aí ele balançou e eu sabia que ele ia falar alguma coisa que para poder agradar aí a esquerda, mas para mim pouco importa, porque o objetivo é a CPMI. Ali eu só quis mesmo abalar e de mostrar para ele que não tem problema nenhum e não me incomodo. Pelo contrário, até virou chacota, né? E acabou se entregando, dizendo que, de fato, o governo Lula é um governo que está vingando. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, um ato falho. E na CPMI, nós estamos tendo reuniões com um grupo de direita, eu até falei, não vamos chamar esse ministro logo no início. Deixa ele ser o último, porque nós vamos destruindo a base dele primeiro. Vamos desnutrir ele primeiro para depois derrubar. Então, nós temos muitas ferramentas para isso e esse pendrive que eu consegui hoje, dá para adiantar um pouquinho, é uma cena captada por um drone que filma o ministro na janela, o drone vira, filma os extremistas quebrando o Congresso, o drone vira e mostra uma polícia de choque escondida, calada, quietinha. Então, assim, não há dúvida da prevaricação, do crime de deixar o fato acontecer, não há dúvida também da época do G. Dias. Então, quando estava se protelando dar início à leitura da CPMI, eu provoquei as pessoas que tinham acesso às imagens para que as imagens pudessem vir a público, pelo menos a do G. Dias, porque cabe a ele, na hierarquia, ele que comandava a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E o GSI, a função principal do GSI é manter o presidente com informações estratégicas na área de defesa, segurança, economia e na proteção das estruturas aonde ficam os presidentes, vice-presidente e os familiares. Então, de pronto, eu já sabia, já tinha acesso àquelas imagens. O telefone dele, ao tempo todo, ele está ligando para um assessor do Lula, porque o Lula não está usando o celular, e os assessores, eles estão a cada semana trocando o chip, né? Só que a gente consegue fazer o rastreamento, e a sorte por eu ter, minha carreira anterior era dando aula para policiais, e no Brasil, eu acho que foi mais ou menos uns 45 ou 50 mil policiais que eu já dei aula, então eu tenho fontes
de tudo quanto é canto. Então, isso tem facilitado bastante esse meu trabalho de investigação. E eu tomei a frente porque eu vi todo mundo prostrado, com medo do ministro, com medo de não ter mais, então, um ministério, né? Porque reparte-se o bolo para ter ali a troca, né? Te dou um ministério em troca do apoio do seu partido para mim. Só que, graças a Deus, desde a minha entrada e a última eleição, vocês, brasileiros, estão colocando gente nova. E aí o Lula se ferrou com a tentativa da PL da censura. Porque a ideia da PL da censura era exatamente para também, durante a CPMI, acabar a direita, acabar o diálogo e a comunicação da direita. Porque a esquerda já tem lá, né, o quarto poder, né, que é da esquerda. Nós, da direita, nunca tivemos essa oportunidade de fala. E que hoje o Alexandre de Moraes, ele, nos bastidores do Congresso, ele é comparado ao Moro. É dito o seguinte: o Alexandre de Moraes é para a direita o que o Moro foi para a esquerda. Só que, até lendo uma matéria no New York Times sobre o Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: não justifica não cumprir a Constituição para defender a Constituição. Então, o ministro Alexandre de Moraes está cometendo cada ato gravíssimo e dá agonia. Aí vocês vão dizer assim: poxa, para de falar e faça alguma coisa. As dezenas de milhares de tentativas e o fato de ter o tal do foro privilegiado. Se eu estiver falando muito, gente, pode me cortar, tá? O tal do foro privilegiado, vontade, ele privilegia os ministros. Porque quando você, como senador, você faz a votação, ele entrou como ministro. Na conversa em gabinete, porque Senado vem de sênior, ou seja, historicamente eram cadeiras de pessoas com muita experiência na política, ex-presidentes da República, ex-ministros, ex-governadores, e aí o brasileiro falou: bora botar gente diferente aí no meio. E assim nós entramos. Então o que era? É um acordo. Olha, eu tenho vários processos que agora estão no STF por causa do foro, então eu vou te ajudar na sua eleição e vou convencer os meus pares a votar em você. Senador, então, se conseguir, conte comigo lá no STF. Pronto, está feito ali o acordo de pegar os meus processos e deixar lá para trás, né? Então, aqueles que querem dar início a um confronto, como foi com a juíza Selma, em 2019, que ela era nova, ela tinha uma denúncia da oposição. O que o STF fez? Pautou a denúncia que fizeram contra ela e ela perdeu o mandato em 3 meses. E foi um recado para os senadores. Ou seja, pare com esse negócio de CPI da Lava Toga, que tiramos uma e vamos tirar outros. E aí, como não há critério técnico, né, que você poderia até argumentar, deram poder ao Alexandre de Moraes. A esquerda, enquanto o Bolsonaro era presidente, assim, nominar Randolph e aquela corja toda. Então, eles, toda hora que perdiam no Congresso, eles corriam para o colinho dos ministros da STF para poder pedir aí uma intervenção, enfim, derrubar uma lei que nós aprovamos. Então, eles foram sendo empoderados pelos senadores que nos envergonham e dá uma agonia enorme. Vocês não imaginam como eu me seguro para não partir para cima. Senador, posso fazer uma pergunta, Anselmo? Claro. Tudo bom, senador? Prazer estar aqui contigo. Eu vou fazer a pergunta, eu estou até acompanhando o chat aqui, que eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo. O senhor comentou que lá atrás trouxe informações controversas, até para dar uma bagunçada na imprensa, que usou a imprensa, só que isso também acaba gerando, vamos dizer assim, um pouco de descrédito em relação ao cidadão que está ali vendo e fala: pô, cada hora esse cara fala uma coisa, será que dá para confiar ou não? Então, eu imagino que esse é o sentimento suportado por alguns brasileiros, tá? Mas não é esse mérito que eu quero entrar no seguinte mérito. O senhor comentou que tem já um dossiê, vê se eu estou correto no entendimento, que o senhor já tem um dossiê com vídeos, imagens, fotos, documentos que comprovam o envolvimento direto pelo menos do ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, correto?
Se esse dossiê já existe, que aí é a pergunta que eu imagino que todos aqui estão se fazendo. Se esse dossiê já existe, precisa esperar essa CPMI para trazer isso à tona? Somente desses fatos existirem, não existe uma outra forma para não ter que esperar essa CPMI e já serem tomadas medidas cabíveis em relação a quem tem a cada um a sua culpa relativa? Não existe outra forma de, por exemplo, se só disso vir à imprensa, por exemplo, se isso vier conhecimento público, algumas providências já seriam tomadas. Então, eu imagino que essa é a pergunta que todos estão se fazendo. Concluindo, se há um dossiê pronto, por que aguardar essa CPMI e não já, no ditado popular aí, jogar a merda no ventilador de uma vez por todas? Tá, bom, boa pergunta. Primeiro, sobre a estratégia que eu usei em fevereiro, eu não sei se a maioria não percebeu, mas eu sabia que isso iria acontecer, que não teve nenhum ataque da família Bolsonaro. Eu não sei se vocês perceberam isso. Então, eu precisei comunicar com o ex-presidente para dizer que eu estaria usando aquela reunião para que eu pudesse, então, estar soltando para todo mundo a questão da CPMI, da interferência do ministro Alexandre de Moraes, da prisão dos patriotas naquele galpão, das questões antidemocráticas e não cumprimento da questão legal. Então, eu precisava, de uma única vez, jogar isso para o público, para o brasileiro. E a única forma que eu tinha de fazer com que a imprensa agarrasse em mim era criando a narrativa de que o presidente estava me coagindo a fazer um golpe de Estado. Se vocês têm na Netflix um filme retratando a campanha do Donald Trump, vocês, nos 2 primeiros minutos desse filme, vocês vão ver uma situação exatamente parecida. Então, a gente que trabalha na questão estratégica, a gente usa isso, a gente usa a imprensa como um trampolim para poder divulgar e falar coisas que a gente não teria força para falar. Por isso que o Brasil todo parou 2 dias, porque toda hora eu falava uma informação desencontrada, eu não poderia dar uma informação completa, de começo, meio e fim, porque o documento de inteligência ele tá como sigiloso. Então, eu não posso soltar ele por inteiro, eu não posso contar uma história com começo, meio e fim. Eu tenho que contar o fim, depois eu conto o início, depois eu conto o meio, depois eu desminto aquele fim, mas as mensagens vão chegando. E eu não tinha dúvida que, após isso, as pessoas que achavam que eu estava traindo a direita, ou traindo os bolsonaristas e tal, iriam perceber que a família Bolsonaro, ninguém estava me atacando. Foi quando o presidente, numa entrevista lá nos Estados Unidos, ele disse e agradeceu, né, pelo trabalho que eu estava fazendo, aí que a ficha caiu para muitos da direita. Então, hoje eu sou abordado na rua das pessoas me pedindo desculpas por ter me julgado. Eu falei, não tem que pedir desculpas, porque eu sabia que vocês iriam me julgar e, de fato, eu construí aquela narrativa como se eu estivesse traindo a direita. Então, eu não poderia dizer que era um aliado da direita, porque eu sei que a imprensa não ia estar agarrada comigo, né? A gente sabe como é que é a imprensa, né? Falou de Bolsonaro, todo mundo corre com a gente sangue nos olhos para querer pegar ele. Bom, então isso, a questão de confiar ou não confiar, isso é questão de tempo. Eu tenho 30 anos que eu dou aula para várias unidades policiais do mundo inteiro. Então, questão de credibilidade, a minha história, meu passado já representa isso, não teria problema nenhum. Agora, eu sabia que sozinho eu ia sofrer ataques. E sofremos muito ataques, né? Eu, minha família, até minha filha e tal. Então, eu tinha dito para alguns que naquela quinta-feira eu iria fazer uma movimentação que iria parar o país 2 dias. E, de fato, parou. Então, eu consegui fazer com que o ministro Alexandre de Moraes freasse. Ele mergulhou desde aquele dia até a última vez agora com o cartão de vacina do presidente. Mas o fato dele ter falado para eu ir na reunião, ele já está tecnicamente impedido de continuar a relatoria dos atos antidemocráticos. Então, a advocacia do Senado diz o seguinte, senador, para darmos início, eu preciso ter o aval do presidente do Senado e, consequentemente, não tem outra resultado a não ser o pedido no final do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí eu falei, é isso que eu quero.
Só que agora eu estou num trabalho de convencimento do presidente do Senado para isso. E ele mesmo ontem me tem uma foto que eu posso compartilhar com vocês, eu sentado lá, batendo de frente, ele mesmo disse, Duval, você não vai ter assinatura suficiente aqui para isso. E, de fato, infelizmente, ele está falando a verdade. Show!